Olá pessoal, tudo tranquilo? Vou meter bronca aqui no nosso querido movimento harmônico simples. Hoje vamos estudar as equações horárias do MHS, em específico a equação horária da posição do MHS, tá bom? A gente pode chamar posição nesse contexto aqui de elongação, sem problema. Beleza? Relembrando rapidinho. A gente sabe que o movimento harmônico simples ele é a sombra do movimento circular uniforme, ou seja, então a bolinha aqui que está girando no movimento circular uniforme, e quando ela está indo aqui por cima, ó, a sombra dela está acompanhando por baixo, na ida. Isso aqui é o movimento harmônico simples, tá vendo? É a sombra do movimento circular uniforme. Quando a bolinha, movimento circular uniforme, está voltando para cá, a sombra também está voltando para cá, tá bom? Eu desenho aqui a ida do MHS, da sombra, né, que está em movimento harmônico simples, a ida e a volta. Era para estar tudo numa mesma reta, tá bom? Mas para não sobrecarregar a figura, eu coloquei duas retas simbolizando a ida. Quando a bolinha do MCU está indo por esse caminho, a sombra está indo. Quando a bolinha MCU está voltando, a sombra está voltando, tá? Essa ida e essa volta, sem atrito, indo e voltando, nesse caso aqui no eixo X, na horizontal, a gente chama de movimento harmônico simples, que é a sombra do MCU. Pronto. Vou te explicar agora como é que a gente obtém a equação horária da posição do MHS, ou seja, da sombra do MCU. É muito legal. Veja, relembrando, o MHS ele se processa, né, nessa ida e nessa volta. É um movimento oscilatório entre posições. Quem são as posições extremas de movimento harmônico simples? Tem a amplitude positiva e tem a amplitude negativa. E aqui no meio temos a origem, a gente chama de posição zero, tá bom? A posição de equilíbrio, a partícula em MHS, que no caso aqui é a sombra, ela está indo e voltando entre A e menos A, indo e voltando, tá bom? E isso é um movimento harmônico simples, entre essas posições. Vamos supor aqui uma posição qualquer, quando a sombra passar por esse ponto aqui, por essa posição, que eu vou chamar de X, tá certo? Já que eu estou trabalhando no eixo X. Pronto. Quem vai ser essa posição? Descobrir esse X de forma geral, de forma genérica, é achar a equação da posição desse MHS. Esse X é a distância em relação à origem. Essa distância daqui, tá vendo? Que eu posso projetar aqui para cima, para essa circunferência que tá acontecendo aqui, o movimento circular uniforme, tá bom? Na verdade, isso aqui não é a circunferência. Circunferência é isso daqui. Mas eu posso projetar essa distância x aqui para cima. Posso. Então, daqui para cá é a nossa posição ou distância x. É a posição do corpo que está em movimento harmônico simples em relação à origem. Legal, pessoal? Fácil. Presta atenção. Quem é o x máximo? Quem é a posição máxima que a partícula atinge em MHS? É A, que é a nossa amplitude. Perceba que essa amplitude é a distância daqui para cá. Ó. Se eu projetar aqui para cima, né, ela vai ser o que da circunferência? Muito bem, escutei sua voz. Vai ser o raio. Muito bem. O raio da circunferência que está se processando o movimento circular uniforme é nada mais, nada menos do que a amplitude do MHS. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui é a amplitude. Se eu jogar para cá, isso daqui, ó, é a própria amplitude também, né? Já que é o raio, se aqui é a amplitude A, é o raio, aqui também é o raio, então também vai ser a amplitude A. Beleza, pessoal? Pronto. Voltamos ao nosso velho e querido triângulo retângulo. Olha aqui. E aqui você vai ter um ângulo, sempre com a horizontal. A horizontal e a amplitude em relação a essa posição aqui específica, ó, você vai ter um ângulo que eu vou chamar de θ. Pode chamar de alfa, de φ, o que você quiser. Eu vou chamar de θ, tá bom? Nesse caso aqui. Então, esse ângulo aqui tem nome, ele é chamado de fase, tá bom? O que é a fase, Ronaldo? Fase é um ângulo. Por exemplo, quando essa bolinha aqui estiver no primeiro quadrante, que é daqui para cá, ela vai ter uma fase. Quando ela estiver passando por aqui, ó, que é o segundo quadrante, a trigonometria explica bem isso, eu vou ter um ângulo θ maior. Sacou a ideia? Então, eu vou ter uma outra fase. Então, cada quadrante que a bolinha em MCU está aqui, está se deslocando, eu vou ter uma fase específica, que é esse ângulo aqui, ó, θ, chamado de fase. Tá bom, pessoal? É um ângulo entre a horizontal e a amplitude que define a posição do movimento circular uniforme, tá vendo? Esse ângulo aqui é chamado de fase. Muito bem. E como é que eu acho o x, que é a nossa posição do MHS, né? O que a gente quer achar? A equação horária da posição do MHS. Fácil. Veja, vou desenhar esse triângulo retângulo aqui, bem com calma para você entender onde eu quero chegar. Muitas coisas boas sendo ensinadas aqui, viu, gente? Presta atenção que você vai entender tudinho. Então, aqui, ó, tá a nossa fase, aqui está a amplitude, e essa distância aqui é a posição que a bolinha está em MHS em relação à origem. É x. Nós sabemos de aulas passadas que todo cateto ele é a hipotenusa vezes o cosseno
ou vezes um seno. Depende onde o cateto esteja. Esse x aqui é um cateto que está colado com o ângulo, né? Que está junto do ângulo, que está adjacente ao ângulo. Se ele está junto do ângulo, se ele está colado com o ângulo, eu vou usar cosseno. Então, o que é x? X é a hipotenusa, que é a amplitude, vezes o cosseno, já que ele está colado com o ângulo. Olha que lindo. Cosseno de θ. Pronto, meus amores. Acabamos de descobrir a equação horária de um movimento harmônico simples. A equação horária da posição. X é a cosseno da fase, onde fase é θ, que é esse ângulo daqui. É fácil, pessoal. Só que você pode estar estranhando uma coisa aí, veja. Até agora eu estou falando em fase, né? Até agora eu estou falando em equação horária. Por que o nome é horária? Porque é uma equação que depende do tempo. Ué, se ela depende do tempo, cadê o tempo aqui, Ronaldo? Está aparecendo? Não. Opa! Aí eu vou te mostrar como é que esse tempo vai aparecer para justificar o nome equação horária da posição. Tem que aparecer o tempo. Aí eu vou estudar contigo agora isoladamente esse ângulo aqui, θ, ó, que é o ângulo varrido pela partícula. Tá vendo? Em MCU. Ela vem daqui para cá, tá varrendo o ângulo. Esse ângulo varrido com horizontal é a nossa fase. Eu vou estudá-lo agora separadamente. Vê se você entende. É bem legal e tranquilo. Ó, veja bem, esse ângulo aqui ele tem tudo a ver com essa partícula que está se deslocando em movimento circular uniforme. Então, se esse ângulo tem tudo a ver com a partícula que está se deslocando em movimento circular uniforme, já que ele é o ângulo varrido pela partícula em MCU, eu vou pegar a equação do MCU. A equação do movimento circular uniforme é essa daqui, ó. É S, vocês sabem disso. É S igual a S0 mais VT. É o famoso sorvete, né, que a gente aprende assim. Mas essa equação da posição em função do tempo, ela é a equação horária do movimento uniforme. Não importa se o movimento é retilíneo uniforme ou circular uniforme. Foi um movimento uniforme, que nesse caso aqui você pode usar essa equação horária da posição. Beleza? Mas veja bem, eu não quero a posição S. Isso aqui tem a ver com posição linear. Não quero essa. Eu quero a posição angular. Como é que eu faço? Vamos relembrar aulas passadas? Simples. Eu vou dividir tudo pelo raio. Se eu dividir esse lado aqui pelo raio, eu divido o segundo membro também pelo raio. Como o raio é um tamanho que é diferente de zero, eu posso fazer isso sim. Uma igualdade não se altera se o que eu fizer do lado eu fizer do outro. Aí eu não sei se você lembra. Se eu pegar a posição e dividir pelo raio, esse S aqui é um arco. Tá vendo? Esse arco aqui seria esse S. Olha a ideia correta. Tá vendo, pessoal? Coisa linda, né? Essa distância aqui, ó, linear, essa linha, quando você divide pelo raio, você acha o ângulo em radiano. Pronto. Então, o arco dividido pelo raio dá o nosso ângulo em radiano, que a gente já viu em aulas passadas, tá? Que é a unidade de ângulo no SI, radiano. Então, o que seria a posição inicial dividido pelo raio? Ou seja, o arco inicial dividido pelo raio seria o ângulo inicial, ou, na linguagem do MHS, a fase inicial, tá vendo? E o que seria a velocidade linear? A velocidade da partícula que está em MCU, que é essa daqui, ó, ela tem o mesmo valor sempre em qualquer posição da trajetória circular. O valor da velocidade, o módulo não se altera, é o mesmo. Se eu pegar o valor da velocidade e dividir pelo raio, eu vou achar uma outra velocidade do movimento circular uniforme, que é a velocidade angular. Muito bem, que a gente chama de ômega. E o T repete. Pronto, olha que lindo. Acabamos de encontrar o que é a fase. A fase, que é esse ângulo aqui, ele é dado de forma geral através da fase inicial, mais a velocidade angular vezes o tempo. Pronto. Essa velocidade angular, no contexto de movimento harmônico simples, né, ela ganha um nome. Ela é chamada de pulsação. Professor, o que é a pulsação? Pulsação, meus amores, é a velocidade angular. Esse ômega do movimento circular uniforme. Beleza? Então, essa equação aqui, horária da posição, ela vai ficar assim, ó. X igual a vezes cosseno da fase. Mas quem é a fase? É θ0 mais ômega t. Tá vendo como é fácil? Beleza, pessoal? Memorize isso daqui, ó, que eu acho importante. Mas eu estou pedindo para você memorizar, não simplesmente memorizar, mas você entender o processo que eu fiz para eu chegar aqui. Quem é a fase? É a fase inicial mais ômega t. Quem é a fase? θ0 mais ômega t. Então, no lugar da fase, eu substituo por θ0 mais ômega t. Repita aí para escutar. Quem é a fase? Diga aí. θ0 mais ômega t. Isso, a fase é θ0 mais ômega t. Então, quem é x? Quem é a posição? Quem é a elongação no MHS? É a amplitude, que é a distância máxima que a partícula em MHS ocupa, né, chega em relação à origem.
multiplicado o cosseno de θ0 mais ômega-t. θ0 é a fase inicial, ômega é a velocidade angular, também chamada de pulsação, e t é o tempo, né? Por isso que é chamada equação horária, que é a da posição. É a posição em função em cada instante de tempo. Entenderam, pessoal? Vamos fazer uma questão para a gente consolidar bem esse assunto. Ó, trouxe aqui